Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 14 de outubro. Por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal decide que é inconstitucional a lei que autoriza a produção, a comercialização e o consumo de remédios para emagrecer. Com isso, volta a valer norma da Anvisa que proibia o uso de 3 medicamentos derivados da anfetamina em função dos graves efeitos colaterais que eles podem causar. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. STF retoma julgamento sobre o direito à gratuidade da justiça em processos trabalhistas. Tribunal Superior Eleitoral mantém ex-governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, inelegível até 2022. E ainda, Conselho Nacional de Justiça promove curso para qualificar profissionais e fortalecer a implementação do Marco Legal da Primeira Infância. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a lei que autoriza a produção, comercialização e o consumo de medicamentos para emagrecer é inconstitucional. Em 2017, o Congresso aprovou uma lei que autorizava a produção, a comercialização e o consumo com prescrição médica de remédios para emagrecer. A partir de então, deixava de valer uma norma da Anvisa, que permitia a comercialização e o registro da sibutramina com restrições, um dos remédios mais vendidos que atuam na redução do apetite. Mas a norma proibia o uso de outros 3 inibidores feitos à base de anfetamina, a anfepramona, o fenproporex e o mazindol. Essa lei foi questionada no Supremo pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde e o plenário decidiu que ela é inconstitucional, por entender que a liberação da produção e a comercialização de qualquer substância que afeta a saúde humana deve ser acompanhada de medidas necessárias para garantir a proteção do direito à saúde. Prevaleceu o voto do ministro Edson Fachin, que foi acompanhado pela maioria dos ministros. Não é, ao menos em tese, obstado ao Poder Legislativo regulamentar a comercialização de determinada substância que pode impactar positivamente ou não a saúde humana. Mas é preciso, quando o faça, e daí porque estamos diante de uma lei de efeitos concretos, quando o faça, que sob pena da proibição, da proteção insuficiente e, portanto, de uma ofensa à proibição de retrocesso, faça com minudente regulamentação, indicando formas de apresentação do produto, disposições relativas à sua validade, condições de armazenamento, dosagem máxima a ser administrada, entre outros. Na minha compreensão, ao ser estabelecida na forma que foi, para se contrapor a uma decisão administrativa da Anvisa que estabeleceu os cuidados específicos, acabou entrando no que é uma reserva não de administração, mas uma reserva normativa administrativa. E por isso me parece que neste caso deixa descoberta, ou pelo menos deixa insuficiente a proteção que é dever do Estado, não se mostra compatível com a Constituição. As substâncias autorizadas são proibidas em diversos países. A sibutramina foi proibida na Europa por decisão da Agência Europeia de Medicamentos desde janeiro de 2010. Oportunidade em que o órgão regulatório avaliou que o remédio aumenta o risco de derrame cerebral e infarto. Nos Estados Unidos é comercializada com restrições. O fenproporex não é aprovado nos Estados Unidos e foi proibido na Europa em 1999. O mazindol foi retirado dos mercados dos Estados Unidos e da Europa também em 99. A anfepramona, embora vendida nos Estados Unidos, não é aprovada na Europa. Ficou vencido o voto do relator ministro Nunes Marques. Para ele, o Poder Legislativo tinha autoridade para liberar o uso de substâncias medicamentosas, mesmo que a agência reguladora não tenha dado o seu aval. Retirar estes medicamentos do mercado significa deixar sem tratamento mais de 30 milhões de brasileiros afetados pela obesidade. O número de obesos tenderá certamente a aumentar.
Tal fato ocasionaria também um aumento na busca pela cirurgia bariátrica, que tem alto custo e exige estrutura e pessoal qualificado em número muito maior do que o atualmente existente. Com isso, volta a valer a norma da Anvisa de 2011. E ainda na sessão de hoje, o plenário retomou o julgamento que envolve questionamentos da reforma trabalhista, como a gratuidade nas ações da Justiça do Trabalho. Repórter Viviane Novaes tem mais informações para a gente. Olá, Viviane, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, a Procuradoria-Geral da República questiona pontos da reforma trabalhista de 2017. Entre eles, a necessidade de pagamento de honorários periciais e advocatícios pela parte que perde a ação na Justiça. E também o pagamento de custas pelo beneficiário da Justiça gratuita que faltar sem justificativa à audiência de julgamento. Bem, o Supremo começou a analisar esse caso em 2018, quando o relator, ministro Luiz Roberto Barroso, votou pela improcedência da maior parte da ação. Já o ministro Edson Fachin divergiu. E nesta quinta-feira, o julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Luiz Fux, que afirmou que não há inconstitucionalidade nos itens questionados pela PGR. Ele lembrou o grande volume de processos na Justiça do Trabalho. Disse que as regras da reforma trabalhista desestimulam ações sem grandes justificativas. Fux citou que, desde a reforma, o número de processos reduziu cerca de 48%. O ministro acompanhou o relator. E o julgamento vai continuar na próxima quarta-feira, semana que vem. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Viviane. O ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 30 dias para que a Polícia Federal realize uma perícia contábil nas notas fiscais dos serviços prestados ao PTB pela empresa de comunicação que faz sua assessoria de marketing digital. A determinação decorre de ofício encaminhado pela Corregedoria Geral Eleitoral, que apura a disseminação de notícias falsas pelo presidente do PTB, Roberto Jefferson, que por meio de redes sociais teria utilizado a estrutura do partido. O Tribunal Superior Eleitoral manteve a inelegibilidade do ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, condenado por conceder benefícios a empresas em troca de doações para a campanha dele à reeleição em 2014. Naquele ano, pessoas jurídicas podiam doar para campanhas eleitorais. A maioria do plenário seguiu o voto do relator do recurso, o ministro Luiz Felipe Salomão. Para o ministro, as irregularidades foram comprovadas no processo. No caso, eminentes colegas, penso que o conjunto probatório dos autos conduz de modo indiscutível, na minha visão, à conclusão firmada pela Corte de Origem, à unanimidade, no sentido de que o governador, à época dos fatos, candidato à reeleição, se valeu das prerrogativas do cargo para obter doações vultosas de empresas para sua campanha eleitoral. Diversas empresas receberam pagamentos de valores elevados do governo do Estado às vésperas do período eleitoral e, ato contínuo, fizeram doações à campanha do recorrente ou a seu partido. E a seguir, o Ministério Público do Rio Grande do Norte denuncia ex-secretário de Saúde que teria beneficiado a empresa contratada para fornecer respiradores para o tratamento da Covid. Voltamos a instantes. Em busca de um Estado democrático de direito, o povo gritava por direitos fundamentais e assim a população teve efetiva participação na elaboração da Constituição. A Constituição Federal ela é muito importante, ela dita parâmetros de igualdade e liberdade. Mas a jornada até aqui ela não foi fácil, foi de muita luta, mas de uma grande conquista para a sociedade. O Ministério Público Federal no Rio Grande do Norte apresentou denúncia contra o ex-secretário adjunto de Saúde de Natal, Vinícius de Medeiros, e o empresário Wender de Sá pelos crimes de peculato qualificado, dispensa ilegal de licitação e fraude à execução de contrato administrativo. Eles teriam direcionado ilegalmente a contratação de uma empresa de equipamentos hospitalares para o fornecimento de respiradores pulmonares. Os equipamentos eram destinados ao combate à pandemia da Covid-19 em Natal, mas se mostraram praticamente sem condições de uso, tendo mais tempo de fabricação do que a vida útil deles, prevista para 10 anos. Alguns nunca funcionaram, muitos apresentavam características de clandestinidade ou de falsificação
E mesmo assim, os preços pagos pela Secretaria Municipal de Saúde estavam muito acima dos praticados no mercado. Além da denúncia, o MPF ingressou com uma ação por improbidade. Ao todo, o prejuízo ao Sistema Único de Saúde foi estimado em pelo menos R$1.400.000. A Justiça Federal determinou urgência na conclusão das obras de imóveis que irão atender a mais de 1.400 famílias em Mato Grosso. Em Barra do Garças, no Mato Grosso, 1.436 famílias aguardam a entrega de suas casas, atrasada há mais de um ano. E para piorar, as residências já começam a apresentar danos na estrutura. Por tudo isso, a Justiça Federal deu 90 dias para a Caixa Econômica Federal apresentar o cronograma de conclusão das obras desses imóveis. Foi determinada ainda a contratação de uma nova empresa para retomar a construção. Caso contrário, uma multa diária de R$10 mil poderá ser aplicada. Para a Justiça, a Caixa precisa fiscalizar e acompanhar a evolução da obra. O serralheiro que teve as férias concedidas fora do prazo não terá direito à indenização por dano existencial, que atinge a qualidade de vida do trabalhador. Para haver dano, é preciso demonstrar prejuízo ao convívio familiar. O empregado contou que foi obrigado a vender os dias de férias divididos em vários períodos e por isso ficou mais de 5 anos sem usufruir do descanso. Ele pediu o pagamento em dobro dos períodos e indenização com o argumento de que ficou sem usufruir do momento de lazer com a família. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no Rio Grande do Sul concedeu o pagamento de férias em dobro por considerar ter havido dano à integridade física e psicomental do empregado e determinou o pagamento de indenização de R$7 mil ao trabalhador. Conforme a sentença, as férias visam proporcionar não apenas descanso, mas também a integração social e familiar do trabalhador prejudicada em razão do trabalho. O relator do recurso de revista da empresa na 4ª turma do TST, ministro Ives Gandra, explicou que o artigo 137 da Consolidação das Leis do Trabalho já estabelece como sanção, no caso de não concessão de férias, o pagamento em dobro do benefício. No entanto, conforme a jurisprudência do TST, para que haja direito à indenização por danos existenciais, é imprescindível a demonstração efetiva de prejuízo ao convívio familiar e social, o que no entendimento da 4ª turma não ficou demonstrado, e por isso a indenização foi negada. A decisão foi unânime. O Superior Tribunal de Justiça assinou um acordo de cooperação com a Associação dos Magistrados Brasileiros para permitir acesso de juízes à pesquisa de doutrina e legislação na Biblioteca Ministro Oscar Saraiva, do STJ. A parceria prevê o atendimento aos juízes participantes dos cursos de mestrados promovidos pela Escola Nacional da Magistratura. Eles vão ter acesso à pesquisa de doutrina e legislação com fornecimento de cópias digitalizadas de material bibliográfico do acervo da Biblioteca Ministro Oscar Saraiva. Para o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, o acordo vai proporcionar o aperfeiçoamento de juízes de todo o país. A nossa biblioteca é uma biblioteca considerada a maior biblioteca nacional em termos jurídicos. E nós temos muito a distribuir, muito a participar. E estamos celebrando um acordo de participação, um acordo com a Escola da Magistratura Brasileira, através da Associação dos Magistrados Brasileiros, de mãos dadas, dividindo conhecimento, partilhando conhecimento, distribuindo dados, ou seja, estamos trabalhando de mãos dadas. A presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros também comemorou a assinatura do acordo, que, na visão dela, representa um passo importante para o trabalho de qualificação dos magistrados, que é refletido também na sociedade. Quem ganha é a sociedade, a gente tem um aperfeiçoamento permanente, já obrigatório no Brasil. O Brasil é um dos únicos países que tem essa formação permanente e aperfeiçoamento permanente do magistrado. E agora, com todo esse acervo, né, e esses cursos novos que a gente tem feito com universidades nacionais e internacionais, a gente tem uma qualidade ainda maior do nosso magistrado e, por certo, das decisões que ele entrega para a sociedade. Para o diretor-presidente da Escola Nacional da Magistratura, desembargador Caetano Levi Lopes, a parceria vai permitir o acesso democrático de magistrados ao material da biblioteca do STJ. E daí a grande importância
desse convênio, desse acordo que é celebrado hoje, porque vai proporcionar aos 18 mil juízes brasileiros dos mais distantes rincões a oportunidade de acesso a um material de excelente qualidade. A Biblioteca Ministro Oscar Saraiva tem mais de 70 anos de história e é especializada em diversas áreas do direito e referência no país. Possui hoje mais de 160 mil documentos físicos e outros 140 mil digitais. A plataforma digital, conhecida como BDJUR, chega a receber mais de 8 milhões de acessos por ano. Para a coordenadora da biblioteca, o acordo vai beneficiar as duas instituições. Nós iremos publicar os trabalhos desses discentes que vão enviar para a BDJUR, nossa Biblioteca Digital Jurídica, onde já abrimos uma coleção chamada Trabalhos Acadêmicos da Escola Nacional de Magistratura. E terá uma divulgação muito ampla, muito mais pessoas vão poder ler esses trabalhos. E no próximo bloco, o CNJ vai qualificar profissionais para aprimorar a aplicação do Marco Legal da Primeira Infância. A gente fala sobre isso já já. A Constituição é responsável por garantir direitos fundamentais historicamente conquistados pela sociedade, inclusive impedindo que tais direitos sejam abolidos por maiorias ocasionalmente formadas. Por unanimidade, o Supremo declarou a inconstitucionalidade de normas do Maranhão que criam cargos comissionados de capelão religioso na administração pública estadual. O julgamento ocorreu no plenário virtual. Os ministros seguiram o entendimento do ministro relator, Nunes Marques, que em decisão liminar em fevereiro observou que, de acordo com a jurisprudência do STF, a nomeação em cargos comissionados só é admitida para funções de direção, chefia ou assessoramento que exigem relação de confiança que justifique a livre nomeação e exoneração do servidor. Segundo o ministro, os cargos de capelão religioso não se enquadram nesses requisitos. O colegiado também decidiu modular os efeitos da decisão em relação aos capelães já contratados, para que a declaração de inconstitucionalidade tenha eficácia após 31 de dezembro do ano que vem. O Conselho Nacional de Justiça vai promover um curso para qualificar profissionais e fortalecer a implementação da lei conhecida como Marco Legal da Primeira Infância. Os profissionais terão a oportunidade de aprimorar conhecimentos técnicos, científicos e, dessa forma, apoiar a aplicação do Marco Legal da Primeira Infância. A lei foi promulgada em março de 2016 e estabelece regras e princípios para a proteção integral qualificada de crianças nos primeiros anos de vida, no período que abrange os 6 anos completos. O curso é promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. As inscrições estão abertas até o dia 25 deste mês, quando as aulas começam e seguem até 30 de dezembro. São 11 mil vagas voltadas ao fortalecimento da rede de proteção do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. Mais informações sobre o curso no portal do CNJ. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul realizou 2 pesquisas com a participação de magistrados, advogados, operadores do direito e servidores para contribuir com a elaboração de metas nacionais do Poder Judiciário. A pesquisa direcionada ao público interno demonstrou que as metas nacionais têm aprovação, principalmente das metas 3 e 8, destinadas ao estímulo da conciliação e à priorização do julgamento dos processos relacionados ao feminicídio e à violência doméstica e familiar contra as mulheres. Também mostraram concordância sobre a inclusão dos temas infância e juventude e transformação digital no Poder Judiciário para as metas em 2022. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, como parte do processo de formulação das metas nacionais, realizou 2 processos participativos. O primeiro deles foi destinado a todos os operadores do direito, membros do Ministério Público, defensores públicos, advogados e toda a sociedade. E o segundo deles foi destinado ao público interno, magistrados, servidores, estagiários, terceirizados. E os resultados de ambos os processos participativos foram muito positivos, Então, há a percepção dos respondentes que as metas colaboram para melhorar a qualidade dos serviços oferecidos e também auxiliam na gestão das unidades judiciárias e administrativas. Na pesquisa realizada com o público externo,
A avaliação demonstrou que quem respondeu ao questionário acredita que as metas nacionais colaboram para melhorar o poder judiciário. É importante destacar também que a participação de todos, a sociedade, advogados, servidores, magistrados, operadores do direito, é muito importante, pois ela é uma maneira de garantir que o tribunal está trabalhando em prol de uma demanda da sociedade, que estamos todos alinhados nesses objetivos. E também, outro detalhe importante é que todas as sugestões são discutidas no âmbito da rede de governança da Justiça Estadual e posteriormente encaminhadas ao Conselho Nacional de Justiça para a formulação das metas do ano que vem. A proposta final das metas 2022 será apresentada e debatida no 15º Encontro Nacional do Poder Judiciário, previsto para ocorrer em novembro. Para enfrentar a violência contra a mulher, a Justiça de Mato Grosso tem firmado parcerias, desenvolvido campanhas de conscientização e criado canais de comunicação direta com as vítimas. Um dos serviços mais buscados por quem precisa de ajuda é o aplicativo SOS Mulher, que ao ser acionado, encaminha imediatamente uma viatura policial para o socorro. Agressão, entendeu? Física, psicológica, chantagem. Com cicatrizes que só o tempo vai amenizar, hoje está acolhida em um local seguro, longe do ex-parceiro, para recomeçar a vida. Mas esse não é um passo fácil. Muitas vezes, o medo e a vergonha de se expor pesam mais do que as agressões em si. E as vítimas acabam não contando para ninguém o que estão vivendo. Procurar por uma ajuda oficial, então, para fazer a denúncia, como a polícia ou a justiça, menos provável ainda. Mulheres que já podem, por meio de uma parceria entre a Polícia Judiciária Civil e o Judiciário de Mato Grosso, solicitar a medida protetiva online sem ter que ir a uma delegacia. Está à disposição também o aplicativo SOS Mulher MT, um botão do pânico virtual, que ao ser acionado, encaminha a viatura policial mais próxima para o socorro. Tudo de forma rápida, discreta e segura. Desde o seu lançamento, já foram 940 solicitações e 50 acionamentos. Significa que 50 vítimas estavam em situação de risco, que poderiam resultar até mesmo no feminicídio, e com o uso do aplicativo, o acionamento do CIOSP e o atendimento das forças de segurança, esse crime mais grave foi evitado. Eu posso não estar sendo vítima, mas uma pessoa próxima, um vizinho, um parente, um amigo pode estar sendo vítima. E nessa situação, eu já tendo o aplicativo em mãos, eu poderia muito bem estar ajudando, auxiliando, sem precisar ir na delegacia, sem precisar se expor. A nossa vara, ela tem em média umas 150 solicitações de medida protetiva de urgência em um mês e meio. Então, imagina quantas mulheres estariam deixando de estar presencialmente numa delegacia e já fazer por meio do aplicativo, E para oferecer um atendimento especializado às vítimas de agressão, a Justiça de Mato Grosso criou ainda a Ouvidoria da Mulher, um canal de comunicação que recebe denúncias e oferece orientações. Em Mato Grosso, 51 feminicídios já foram registrados esse ano. Não permita que a situação chegue a esse ponto. Denuncie. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.